Se você continuar reduzindo a taxa de desemprego, em algum momento você vai ter dificuldade. Então, o Brasil crescer 3% esse ano, como cresceu no ano passado, muito bom, muito positivo. A pergunta é, alguém acredita que o Brasil pode crescer 3% ao ano de uma maneira sustentável ao longo dos próximos 10 anos? Olá, você está no canal Brasil, uma realização da FEComércio de São Paulo. A nossa conversa de hoje é com o economista Alexandre Schwartzman e não falta assunto. Vamos falar de reformas, de crescimento econômico e também um pouquinho do que está acontecendo na economia mundial, que isso reflete aqui nos desafios do Brasil. Alexandre, obrigada por atender o Brasil mais uma vez. Não, prazer é meu, Thaís. Que bom. Alexandre, lá em 2018, você alertava para o fato de, já naquele momento, nós já tínhamos um único ano de teto de gastos, né? De vigência de teto de gastos. E você já alertava para a necessidade de uma reforma fiscal, dizer, que passava por uma mudança importante da construção do orçamento público brasileiro, das vinculações, dos gastos em geral. São 5 anos de lá para cá, o teto de gastos acabou, temos um novo arcabouço fiscal e não mexemos na estrutura de gastos do Brasil. O quanto isso nos custa hoje? Bom, a começar que é fácil vaticinar que o arcabouço fiscal vai ter o mesmo fim do teto de gastos. Começar por isso. Veja, porque um dizia, não, o crescimento é zero do gasto, né, total, descontado da inflação. O outro dá um pouco mais, né, de 0,6 a 2,5 por ano. Mas, como você lembrou, na formulação da sua pergunta, a gente não mexeu na estrutura fiscal. A gente fez uma reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência ela foi um pedaço da história, a gente provavelmente vai ter que fazer mais nessa área, mas a gente não mexeu com funcionalismo, a gente não mexeu com vinculação, a gente não repensou os programas sociais, né? A gente ampliou os programas sociais, e de uma forma que o pessoal que entende do assunto não é uma forma muito inteligente. A gente está gastando mais do que precisaria para obter o mesmo resultado do ponto de vista de redução de pobreza e miséria, que é um objetivo meritório, mas podia ser conseguido com menos. O fato é que a gente aumentou o grau de rigidez do orçamento, aumentou o nível de gasto. É uma questão de tempo até a evolução do gasto obrigatório, né? Previdência, funcionalismo, vinculações, programas sociais, etc., etc., alcançar esse novo limite. Quando alcançar esse novo limite, você vai ter que, mais uma vez, jogar fora o arcabouço fiscal. Não é difícil de prever, né? Não é uma questão econômica, ela é contábil e aritmética, né? A gente vê como uma coisa está evoluindo e a dinâmica está dada. Se você não mexeu nela, em algum momento ela vai esbarrar nessa limitação. Então, eu fiquei muito cético quanto à capacidade de qualquer regra de cima para baixo conter o gasto, né? Você pode servir como uma orientação, pode servir como uma justificativa para você fazer o que é necessário do ponto de vista de reforma, mas sem a reforma propriamente dita, esquece, não tem como. E o resultado a gente está vendo, o nosso juro, né, que tinha caído num primeiro momento, voltou a subir. Eu não estou nem me referindo à taxa Selic, Claro. Obviamente ela flutua, etc. Então, se a gente olhar para as taxas longas de juros no Brasil, elas estão altas e aí você começa a ver como é que isso aí pesa para a gente. E isso daí acaba se traduzindo num investimento menor, uma menor capacidade de crescimento, e aí estamos onde estamos, um país que cresce pouco, né, e tem, a cada momento tem que lidar com questão de inflação por falta de capacidade de crescimento, falta de mão de obra, enfim, é isso. Alex, tem um efeito comparação aí importante que eu queria te ouvir sobre ele, porque lá em 2017, 2018, quando o Brasil estava às voltas com o seu buraco fiscal, até um debate sobre dominância fiscal apareceu, quer dizer, o Brasil não vai mais funcionar com outra referência que não o descuido e o descontrole das contas públicas. Hoje, a questão, esse ponto de comparação mudou, porque depois da pandemia o mundo inteiro se endividou mais. Quer dizer, o fato do Brasil ainda estar numa situação mais frágil do que os seus pares comparáveis
deixou de ter um peso relevante, quer dizer, o mundo está mais endividado, há uma condescendência maior com o buraco fiscal dos países. O quanto isso nos ajuda ou nos prejudica? Não, a palavra é condescendência. Veja, mesmo os Estados Unidos estão começando a viver com os resultados do que está sendo um programa de expansão fiscal gigantesco. A gente também lá saiu de taxas de juros negativas, reais, né? A gente olhava para a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, né? A taxa, o equivalente da NTNB lá, era negativo, zero, perto disso. Ela está rodando na casa de 2% ao ano, né? Isso muda a dinâmica de dívida. Então, assim, nesse exato momento ninguém está muito preocupado. Não se preocupe, daqui a pouco as pessoas vão atentar para o fato de que você tem uma trajetória que é insustentável de endividamento, inclusive nas economias desenvolvidas. E isso aí vai ter um custo. O fato de parar de prestar atenção não significa que o problema foi embora. É só que você não está prestando atenção nele. Aí você pode conviver na ilusão de que, não, maravilha, né? Ninguém está prestando atenção nisso. Mas vai voltar, não tem a menor dúvida disso, né? Como já está voltando. Então, a gente está vendo hoje, agora estava olhando há pouco, quer dizer, o juro americano de 10 anos, nominal no caso, chegando na casa de 5%, 4,85%. Né? Aí você começa a perceber que tem alguma coisa nessa história. Né? Porque se você for manter a inflação lá na meta, que é 2%, tiver com o juro de 10 anos perto de 5%, você está falando de um juro real de 2,5%, 3%. E aí a dinâmica de dívida é outra. Não é aquela que a gente está acostumado. Porque quando você tinha juro real negativo, maravilha, porque você pode continuar gastando, a inflação vai fazer o serviço que você não faz do ponto de vista de ajuste de conta pública. Ela vai comer o valor da dívida e você consegue manter uma certa estabilidade. A dificuldade é em você compatibilizar simultaneamente inflação baixa e dívida estável. Essas duas coisas você só resolve lá, como aqui, como em qualquer outro lugar do mundo, olhando para como estão evoluindo os gastos vis-à-vis a receita. Já vou chegar na pauta dos gastos. Antes quero só explorar um pouquinho, mais um pouco do contexto com você. Você falou em aritmética, falou numa questão contábil, e tem uma questão contábil importante nesse debate, que é o denominador. As economias estão crescendo mais. No caso do Brasil, o Brasil vai crescer 3% em 2023. É o caso dos Estados Unidos, quer dizer, toda a volatilidade que a gente acompanha no mercado financeiro, que é um pouco esse termômetro da percepção de momento, é uma surpresa com a resistência da atividade, mesmo diante desse cenário de juro mais alto. Quanto esse denominador mais favorável permite que, em algum momento, a solução chegue sem um custo maior? Muito pouco. Pelo seguinte, quer dizer, acho que tanto no caso brasileiro quanto o norte-americano, a gente está vendo o PIB crescer além da capacidade sustentável ao longo do tempo. Quer dizer, não tem nada de errado você crescer algum tempo além do seu potencial. Se você sai de uma situação, por exemplo, de mercado de trabalho muito frouxo, né? Então, desemprego muito alto, natural que você cresça além do teu potencial, inclusive para absorver essa mão de obra que está ociosa. Maravilha. A questão é quando você... isso é sustentável, se você pode crescer indefinidamente a taxas superiores ao seu potencial. Bom, por definição não, senão não seria o potencial. Né? Sim, porque a gente está, caso norte-americano, a gente vê ali o taxa de desemprego na mínima história. O mercado de trabalho apertadíssimo. Tem algo a ver com a dificuldade de trazer inflação para a meta. O Brasil com uma dinâmica parecida, embora com números distintos. Né? O desemprego nos Estados Unidos está em torno de 3,5%. O nosso está um tiquinho abaixo de 8%. Mas uma forma ou de outra, a gente sabe que o Brasil está crescendo além do seu potencial porque a taxa de desemprego vem caindo. Em algum momento, se é que não aconteceu já, a gente vai bater numa restrição de mercado de trabalho. Qual que é a taxa natural de desemprego no Brasil? Ninguém sabe. Né? Eu acredito que seja em torno de 8%. Então, a gente já estaria lá um pouquinho abaixo. Tem gente que é mais otimista, fala 7,5%, 7%. Tudo bem. Ninguém é uma faixa pequena de acomodação. Não tem...
Quem disser que tem certeza acerca dos seus números provavelmente está errado, porque é complicado mesmo. Mas se você continuar reduzindo a taxa de desemprego, em algum momento você vai ter dificuldade. Então, o Brasil crescer 3% esse ano, como cresceu no ano passado, muito bom, muito positivo. A pergunta é, alguém acredita que o Brasil pode crescer 3% ao ano de uma maneira sustentável ao longo dos próximos 10 anos? Assim, a minha pergunta é assim, como acreditar se a leitura da atividade econômica, a leitura da macroeconomia em geral, ela vem sendo surpreendida positivamente? Assim, como é que você coloca a sua perspectiva se você está sendo constantemente surpreendido? Quer dizer, esse debate sobre se o PIB potencial aumentou, se as reformas estão dando certo de alguma forma... Não, a gente só vai descobrir ao longo do caminho. Agora, eu tenho uma forte desconfiança que não é... Se o nosso PIB potencial se o ritmo de crescimento do PIB potencial tivesse aumentado, a gente não estaria vendo a taxa de desemprego cair. Né? A coisa teria que se traduzindo num aumento da produtividade e tamanho que a gente conseguiria fazer o mesmo PIB sem necessariamente empregar muito mais gente do que a gente está empregando hoje. Então, isso é um sintoma. Esse é um ponto que está sendo pouco explorado, inclusive. Eu acho que sim, mas o mercado de trabalho no Brasil, a gente tem 11 anos de dados, é muito pouco. Né? Quando a gente conseguiu... Da PNAD contínua. A PNAD é uma belíssima pesquisa, cobre o país todo, mas ela só tem 11 anos. Né? É diferente da riqueza de dados que você tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Você tem taxa de desemprego desde 1948, na verdade, acho que desde antes, mas enfim, tem lá várias taxas de desemprego que tem uma riqueza que permite avaliar com muito mais precisão. A gente navega um pouco no escuro e, além de tudo, nesses últimos anos, a gente passou por uma mega recessão, que foi o resultado da nova matriz econômica, e depois a gente passou por uma outra mega recessão na pandemia. A gente não sabe. Então, além de tudo, ele tem dificuldade de separar o joio do trigo nessa hora. Mas, enfim, tem sinais de que tem falta de mão de obra. Né? De repente, se a nossa taxa natural de desemprego é mais para 7 do que para 8, então ainda tem um espaçozinho para crescer. Agora, a surpresa de crescimento, eu acho que não tem a ver com o PIB potencial mais forte. A surpresa de crescimento tem a ver com que a gente aumentou boçalmente o gasto de 2022 para 2023. Né? A gente saindo lá de um gasto federal que tinha caído ali para pouco menos em torno de 18% do PIB, a gente está indo para 19%, perto de 20%. E boa parte desse aumento na forma de transferências às famílias. Né? Então, a gente está jogando um caminhão de transferências de renda, as famílias estão consumindo, independentemente do que está acontecendo com a taxa de juros. Então, a gente está com uma taxa de juros, mesmo depois da queda da Selic, ainda alta, do ponto de vista real, né? Mas ela não está sendo suficiente para frear a economia. Então, eu acho que a expansão fiscal que a gente vivenciou nesse ano explica muito disso. Mas ela também não é sustentável. Né? Não é sustentável, seja do ponto de vista que em algum momento você bate nos gargalos da economia, porque é só aumento de demanda sem correspondente aumento da capacidade de produção, seja porque, tá bom, a gente vai manter o mesmo nível de impulso fiscal nos próximos anos, a gente vai aumentar o gasto de novo 2% do PIB? Não vai, né? É uma resposta que vai chegar ao longo do tempo. Alex, tratando agora da questão do gasto, né? Quer dizer, só o fato do Brasil ter dado esse salto do Bolsa Família, vamos citar o Bolsa Família aqui, que custava 30 bi, passou a custar 170 bi, só aí já é uma coisa absurda, né? Agora, tem uma discussão que tem sido colocada na mesa pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não pelo governo, que é a da reforma administrativa, né? Que não é uma pauta muito nova, é uma pauta que acompanha o Brasil há pelo menos 2 décadas, né, de forma mais organizada, vamos dizer assim, e foi sendo aprofundado com estudos e com projetos bem elaborados. E hoje você tem, de um lado, o governo querendo fazer uma reforma que vai pelas beiradas e vai cuidando da eficiência da máquina, mas não necessariamente do gasto. Há, inclusive, entre seus colegas economistas que estudam esse caso,
dizendo que não necessariamente a reforma administrativa geraria uma economia de gastos. Qual a tua visão? Que projeto é esse que poderia gerar uma economia de gastos ou uma inteligência de gastos? Olha, assim, até onde eu vejo, nenhuma coisa nem outra. Na verdade, Thaís, assim, a gente tem uma reforma que foi aprovada há 25 anos. Em 1998, a gente aprovou uma reforma administrativa. E tem uma série de coisas que a gente já poderia ter feito, e a gente não faz. Avaliação, por exemplo? Por exemplo, avaliação. Por exemplo, demissão por falta de desempenho. Tem uma série de coisas que estão aí há 25 anos na Constituição e a gente não avançou um centímetro a esse respeito. Eu vou fazer uma outra reforma. Eu olho para isso. Eu estou ficando velho, eu estou ficando mais cético. Eu até entendo que assim, não dá para imaginar que com uma reforma administrativa você teria ganhos gigantescos do ponto de vista de redução de gastos. Não vai acontecer nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, enfim. Mas pelo menos ao longo de 25 anos alguma coisa você esperaria. Né? Então eu falo, não, mas que desse pelo menos um mínimo de racionalidade, sim. Agora esse caminho pelo qual a gente está indo, eu não conheço nenhum projeto, não tem um projeto na mesa que a gente possa falar, não, é isso aqui, tem pontos positivos, tem pontos negativos, tem coisas que a gente poderia aprimorar. A gente não sabe do que você está falando. Mas o ideal seria fazer um grande projeto ou montar uma agenda de reforma que incluiria todos os poderes, que incluiria todos os entes federativos? Eu não sei se consegue todos os entes federativos, mas certamente todos os poderes. Eu começaria de uma maneira mais modesta. Vamos pegar o que já está aí, vamos fazer. Tem um monte de coisa que depende de lei complementar. É só isso. Essa é uma das ideias do governo, por exemplo, do governo Lula. Então, vamos ver, mas assim, o que você vai fazer com isso? Né? Porque assim, falar em princípio é o que está acontecendo com a reforma tributária. Quer dizer, isso é um projeto super bacana. Né? Quando você está indo pro dia a dia da coisa, está saindo um monstrengo. Né? Então, a gente estava falando de reforma, a gente estava, é ótimo, vamos melhorar a eficiência, vamos melhorar a inteligência do setor público, vamos, enfim, fazer uma série de... Pô, tudo isso é muito bacana. Show me the money, quer dizer, o que você vai fazer concretamente para isso? Enquanto estiver nos princípios, vai ser muito difícil alguém discordar de qualquer coisa. O que a gente precisa ir para os específicos. Quando a gente vai para o específico, aí é essa briga de foice no escuro que a gente está vendo com a reforma tributária. Até esse ano, mil maravilhas. Quando a gente começou a entrar ali, esse setor sim, esse não, desse jeito, o que a gente faz com o incentivo fiscal aqui, acolá, etc. Esse negócio está rapidamente evoluindo para um Frankenstein tributário. A gente já tem um Frankenstein tributário. Frankenstein não é correto, porque Frankenstein era quem criou o monstro, a criatura mesmo não tinha nome. Mas a gente está evoluindo para uma outra criação do Frankenstein, talvez melhor do que a gente tem hoje. Então, tudo isso para terminar nessa história, e a reforma administrativa não é diferente. Quando a gente sair dos grandes princípios e das coisas nobres, de melhorar a eficiência, a avaliação, e abrir a possibilidade que, enfim, não só a avaliação do funcionalismo, mas dos programas, né? Tá, isso tudo é muito bacana. Agora, quando você for ali colocar no papel do que se trata, aí a gente consegue falar. Porque até então a gente vai ficar tudo muito bom. Ninguém que os americanos chamam de motherhood and apple pie. Né? Ninguém é contra motherhood or apple pie. Não, ninguém é contra. Nós vivemos um momento em que a grande discussão no Brasil eram as grandes reformas. Vamos fazer as grandes reformas. Agora há uma migração para as a própria reforma tributária é considerada uma micro-reforma na compreensão ali da diferença pelo efeito, funcionamento da economia que ela pode gerar no setor produtivo e tudo mais. Como é que você entende a agenda do Brasil hoje? Entre as reformas, as grandes, as micros, as estruturantes, as outras reformas, em termos de produtividade, competitividade, crescimento econômico real? Bom, a agenda existe, eu não sei se ela está dentro da agenda do governo, exceção feita a tributária. Né? Tributária, eu acho que ela de fato olha para aspectos mais microeconômicos do que macro.
seguindo no sentido de que supostamente ela não é para aumentar a arrecadação, que eu duvido, mas vamos dar de barato, né? Mas a ideia seria arrecadar de uma maneira mais inteligente. Enfim, eu acho que é um caminho possível. Agora, precisa ter saber o que o governo quer fazer. A gente não tem visto nenhuma, por exemplo, comércio exterior. Né? Não que o governo anterior falava, não fazia. Esse não fala nem faz. Né? Então, mas, por exemplo, comércio exterior é uma coisa que a gente não está mexendo. Abertura econômica, nesse sentido? Exato. A privatização é uma coisa que está fora do radar. Né? Então, assim, o que de fato tem de projeto, de reforma? Mas na tua agenda minimamente assim, factível, contando com os avanços que já que já aconteceram nos últimos anos para cá, se você pudesse traçar aqui prioridades, tem que mexer na tributária, tem que mexer na administrativa. Não, Agenda Verde, por exemplo. A Agenda Verde eu não tenho muita condição de comentar, falha minha. Mas a tributária, ela deveria ser a prioridade sempre, né? Mas que não saísse um monstrengo. É tão ruim que até um outro monstrengo menos feio já é uma melhora acerca disso. Mas acho que a outra questão que é fundamental, o Baixa tem batido muito nesse ponto, é comércio exterior. A gente precisa um grau maior de integração com os fluxos de comércio. A gente até avançou muito na questão de exportação. Importação aumentou, né, o volume de exportação e importação com relação ao PIB, mas não por uma política deliberada. Acho que ela reflete o fato de que a gente tem um agronegócio que explodiu, né? Está com um volume de exportação sem precedentes, as exportações brasileiras estão crescendo uma barbaridade, o petróleo também tem sido uma coisa que tem ajudado muito. Então, com esse volume grande, a gente tem conseguido importar mais. Mas isso é basicamente um resultado não de uma política estruturante, mas o fato de que commodities, de maneira geral, têm tido um bom momento, nem tanto do ponto de vista de preços, mas de volumes, petróleo, demanda, de preço. E aí como o Brasil consegue ser um grande produtor disso, a gente consegue avançar e aí acaba trazendo o comércio internacional algo a reboque. Mas a gente não tem nenhum plano concreto. Por exemplo, o acordo com a União Europeia, que a gente imaginou que pudesse sair ali em 2019, parou, morreu. Né? Então, esses passos de aprofundamento da integração internacional estão ausentes, né? A gente não vai ter nenhum grande avanço nessa área. O que está acontecendo é apesar de, não porque a gente está fazendo. Alex, vamos tratar um pouco mais aqui da questão fiscal, que eu acho que esse é um ponto que você acompanha de mais perto. O Brasil mudou, né? Antes era vamos cuidar do teto e agora vamos cuidar do piso, vamos assegurar os pisos e, portanto, para isso temos que aumentar receita. Essa é a grande agenda econômica do Fernando Haddad, né? Como aumentar as receitas. Eu acho que há um consenso, imagino que você também acredite nisso, da necessidade de haver algum equilíbrio, alguma justiça tributária no Brasil. Essa discussão agora, por exemplo, tributação dos fundos exclusivos, offshores e tudo mais, a própria discussão sobre imposto de renda, que vem ali secundária à discussão da tributação do consumo. Quanto você acha que essa agenda ela se encaixa na necessidade do Brasil e o quanto ela se encaixa exclusivamente no projeto de governo? Acho que é correto. Não faz sentido tributar coisas iguais diferentemente. Né? Então, do ponto de vista dos fundos, né? Por que os fundos exclusivos têm essas vantagens? Por que offshore tem essa vantagem, etc. Então, dentro dessa, acho que está absolutamente correto. Né? Da mesma forma como né? Se você pensar por que pessoas que realizam a mesma tarefa são tributadas de maneira diferente, se ela for CLT, se ela for PJ, né? Tem uma agenda que é tentar colocar pelo menos todo mundo, impedir sobre a mesma regra, né? Arbitragem
regulatória por esse lado. Então, isso é correto. Como isso se encaixa no projeto de aumentar a arrecadação? Desculpa falar, mas não, isso daí é uma gota d'água no oceano. A gente fala o quê? Eu acho que, estou tentando lembrar, acho que é 13 bilhões os fundos, 7 bilhões os offshores. A gente precisa de 60 bilhões. Para o ano que vem. Se for olhar dentro do horizonte que o arcabouço se propõe, dependendo da evolução do gasto em dinheiro de hoje, é de 260 a 380 bilhões de reais a mais nos próximos 4 anos. Então, é uma gota d'água no oceano. E lembrando que boa parte do que você vai ter, os fundos exclusivos, por exemplo, você vai tributar, você tributa o estoque do que eles deviam ter pago, e aí você tem um ganho grande, mas dali para frente é fluxo, normal. Que é recorrente, vai ser bem menor. Vai ser bem menor. Então, assim, precisa fazer, façam, acho que é absolutamente correto. Vamos em frente, né? Mas imaginar que isso vai resolver nosso problema, não vai. Colocar a coisa... Vamos olhar um pouco o que é o Brasil dos últimos 30 anos, né? Quer dizer, a gente vai completar 30 anos do Plano Real, estabilização. Em 1994, a carga tributária no Brasil era 27% do PIB e a gente gerava um baita superávit primário. Hoje a nossa carga tributária é 33, 34, a gente tem déficit primário. A gente aumentou boçalmente a carga e a gente continua com um problema. Na verdade, a gente tem um problema que nós não tínhamos em 1994. Mas o de 94 não é porque tinha muito esqueleto, tinha muita coisa que não estava na conta ainda? Faz 95, faz 96. Pega qualquer momento dos últimos 20 anos, a gente cresceu. O ponto fundamental é o seguinte, a nossa resposta para o desequilíbrio fiscal é aumentar a arrecadação. A gente fez não isso cuidar do desequilíbrio, né? Tá bom, e é isso, então a gente fez em 99, por exemplo. O governo Fernando Henrique fez um baita aumento de PIS/COFINS, né? Própria CPMF, você foi lá e fez um superávit primário, mudou as contas de 98 para 99, a gente gerou um superávit primário. Aí o governo Lula também teve PIS/COFINS em 2003, 2004, a gente subiu a arrecadação, aumentou, etc. E, no entanto, a gente voltou a ter problemas fiscais. Por quê? Porque a gente não olha para o gasto, né? Então, o gasto do governo federal em 97 era equivalente a 14% do PIB. Hoje ele é equivalente a 20% do PIB, ou mais. Se o gasto continuar crescendo, a gente vai continuar aumentando a arrecadação. Isso não tem nenhum efeito sobre o crescimento. Tem efeitos negativos, né? Do jeito porque a gente ainda convive com o monstro do Frankenstein original, né? Quer dizer, o atual sistema tributário. Isso tem efeitos distorsivos gigantescos na economia, né? Você tem uma Receita Federal que está fora de controle. A gente tem um contencioso tributário, né, que na esfera administrativa é 15%, 20% do PIB, na esfera, juntando a judicial, dá 75% do PIB. Quer dizer, você tem é uma anomalia, né? É uma anomalia. O Brasil é um ponto totalmente fora da curva. Isso tem efeitos deletérios sobre o crescimento. Então, a ideia de que a gente vai sair do buraco tributando mais, eu acho que não funciona. É simplesmente tentar de novo o que a gente fez nos últimos anos e que deu com os burros na água. A gente cresceu pouco e não resolveu o problema. A gente tem mais dívida, tem menos superávit e a gente arrecada mais. Então, o problema não é arrecadar. Você pode discutir. Tem que ser mais justo. Eu compro. Tem que ser mais justo, tem que ser uma tributação mais progressiva. Eu tenho zero de problema com isso. O meu problema é achar que você vai... O Brasil já tributa 34%, 35% do PIB. Ele está totalmente fora do que tributa um país de renda per capita semelhante à nossa. A gente não chega nos níveis europeus, mas a gente está assim, quase lá. Tributação fora daquele de países emergentes. Se acharem que a solução é por aí, você pode até tentar, mas lá na frente o problema volta e a gente não vai crescer. Então,
tem que pensar em algo diferente. O crescimento do Brasil agora em 2023 vai ser bem maior do que o esperado, né? Vai bater 3% se não for maior, numa revisão que tem sido constante. Para 2024, há uma tímida tentativa de reação a isso. E, na visão de curto prazo, parece que o Brasil conseguiu superar algumas chagas. Quais as chagas que a gente não superou ainda, por exemplo, como a renda média do brasileiro, como a questão da produtividade? Como é que qual é o teu prognóstico para a economia brasileira, descontando o otimismo e o curto prazo? Não sou otimista a esse respeito. Você mencionou a questão de produtividade. Esse é o ponto. Exceção feita à agricultura, a gente não tem um crescimento grande de produtividade. Aliás, assim, eu fiz um trabalho recente, né? A indústria ainda apresenta algum crescimento de produtividade, mas ali, na definição de indústria que eu consigo usar, por exemplo, eu não diferencio o que é extrativa mineral do que é transformação, né? Então, eu desconfio que muito do que a gente vê de crescimento de produtividade é porque a produção de petróleo foi embora. A produção de petróleo tem um crescimento de produtividade, não emprega tanta gente assim, né, comparado à indústria de transformação. Mas o ponto é, então, exceção feita ali, essa coisa assim, extrativa mineral e agricultura, a gente não tem crescimento de produtividade. Pelo contrário, né, se for olhar para os números que a gente tira das contas nacionais e da PNAD, né, onde a gente consegue fazer alguma conta, ela sugere que o crescimento da nossa produtividade tem sido para baixo, né, sido negativo. Então está ficando menos produtivo, não mais. Então isso a gente não resolveu. Por isso que eu acho que o nosso PIB potencial não pode ser muito alto, né? Então acho que não dá para confundir o fato de que esse ano a gente eu falei do caminhão de demanda do gás público, mas eu não fui justo, teve um aumento inesperado da produção agrícola, né? Mas a produção agrícola ela vai continuar empurrando o PIB, mas assim não dá para esperar que todo ano ela tenha o desempenho que ela teve esse ano. Ela teve um desempenho absolutamente excepcional, né? Ela vai continuar tendo bons desempenhos, mas não vai ser nesse impacto. Então eu acho que a nossa capacidade de crescimento é baixa. E como esse negócio vai se resolver? Ou se resolve com um juro parando, um juro real parando de cair em níveis muito mais altos do que o pessoal está supondo, ou a gente vai conviver com inflação mais alta. A inflação ainda te preocupa no Brasil? Você tem esse receio? Não tanto quanto já preocupou, mas vamos olhar para frente. A gente esquece 2023, né? Ele vai terminar com a inflação na casa de 4,7, 4,8, alguma coisa assim, estoura a meta mais uma vez, mas enfim, ninguém está olhando para isso, já passou. Mas está olhando para o próximo ano, perspectiva do Banco Central de inflação acima da meta, 3,6, né? A última projeção do Banco Central. O foco está em 3,8. Então é uma inflação que vai descontrolar? Não estamos falando da Argentina, da Venezuela, né? Até historicamente para o Brasil é uma inflação relativamente baixa. Relativamente baixa, mas ainda acima da meta, né? E a gente olha para 2025, tudo bem, focos vão mudar o desconto, o pessoal não está fazendo tanta conta assim, 3,5. Mas se for olhar para o que está nos break-evens de inflação, né, na inflação implícita, onde o pessoal põe dinheiro, está acima disso. Então, assim, existe uma perspectiva da gente ter de fato uma inflação em torno de 3%? Não. Tudo bem, não é uma explosão. A gente vai ficar ali com 3,5%, 4% de inflação, que para o Brasil parece que está bom, mas não é na meta, né? Para a gente terminar, Alex, eu tenho feito uma observação, assim, que você que é economista também vai me corrigir. O Brasil não está encarando nenhuma crise iminente, quer dizer, não vamos ter crise cambial, não vamos ter crise monetária ou inflacionária, como você mesmo acabou de citar. Podemos ter uma crise fiscal, mas não das proporções que o Brasil já viveu num passado recente. O quanto essa
estabilidade, eu não sei nem se esse é o nome correto, ou o que esse momento em que não há uma crise iminente deveria provocar o governo brasileiro, o país como um todo, a decidir? Pelo menos tentar manter isso, né? Eu acho que o efeito costuma ser o contrário, né? A complacência. É o que a gente estava falando lá no começo. Não. O resto do mundo também tem dívida alta, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem, se você for olhar a proposta do arcabouço, é um ajuste fiscal ainda mais lento do que aquele ajuste fiscal prometido pelo teto de gastos, né? Então, fazer uma conta simples, né? Juro real no Brasil hoje, juro real, plano longo, em torno de 5%, um pouco mais do que 5%. Quanto que a gente consegue crescer? 2%. Então, juro menos o crescimento potencial, 5 menos 2 dá 3. Vezes o tamanho da nossa dívida, que está em torno de 80% do PIB, a gente precisa fazer um superávit primário de 2,4 para estabilizar a dívida. Não estou falando de derrubar. Então, essa faz um pouco para cá, um pouco para lá, mas o fato é assim, acho que quem quiser fazer a conta com mais sofisticação vai chegar a uma conclusão parecida. A gente precisa de um superávit primário certamente superior a 2% do PIB para produzir uma queda sustentável de dívida. O arcabouço não propõe, ele está prometendo lá em 2026 chegar a 1, com todos os obstáculos que tem no caminho. Significa que a nossa trajetória de endividamento é muito mais rápida. E essas coisas, assim, a minha experiência desses anos, quando você está, assim, quando você descuida disso, não, porque a gente tem tempo, a gente consegue, olha, a gente vai tentar, não em 2020, talvez 2030, quando, né, o Lula se reeleger pela terceira vez e for para o seu 4º mandato, aí a gente vai cuidar do problema e tal. A gente não tem esse tempo todo. Dá uma olhada, o juro 10 anos foi para 4,85. Estados Unidos. Tem movimentos, tem placas tectônicas se movendo nessa história, né? A complacência lá fora está alimentando um negócio que lá na frente pode ser complicado. Aí quando tem aquele momento em que todo mundo, opa, tem algo de muito errado, né? A maré muda. E como dizia, sempre disse, né, mago de Oklahoma, Warren Buffett, né? Quando a maré baixa é que você vai descobrir que quem está nadando pelado. E o Brasil está nadando pelado deliberadamente. A gente falou, não, a gente não vai botar a sunga até depois de 2026. Está contando que a maré vai continuar positiva. Presta atenção, a maré lá fora é outra. Então, assim, essa ideia de que a gente tem campo flutuante, tem reserva, não tem nenhuma crise cambial iminente, ainda mais com exportação bombando. Não, maravilha. Então, essa fonte, a inflação caiu, tá ótimo. Não vai chegar na meta, mas tá bom, também não é uma coisa tão... A dívida vai passar de 80, tá tudo bem. Uma hora não estará tudo bem. Eu acho que o nosso próximo problema vai ter uma natureza fiscal. Nós vamos olhar e falar, aqui tem um problema. E aí esse negócio vai bater em câmbio, vai bater em juros, e a gente vai ter uma outra coisa. Qual que é o horizonte disso? Eu não sei. Mas assim, a ideia de que a gente consegue, né, permanecer nadando pelado indefinidamente porque a maré vai ajudar, eu acho que essa ideia sempre deu errado e não tem nada para dizer que dessa vez ela vai dar certo. Alexandre Schwartzman conversou com a gente sobre o nosso país. Obrigada, meu caro. Obrigado.